Cada dia é uma coisa nova acontecendo ali no Oriente Médio. E com tanta coisa acontecendo, o pessoal está cada vez mais se perguntando qual vai ser o próximo passo, né? O que vai acontecer depois disso. Desde o começo do conflito, ali, né, que começou entre o Hamas e Israel, né, e as outras facções palestinas também, logo no dia seguinte, né, no dia 8 de outubro, o Hezbollah também começou as suas ações contra Israel. Né? Embora ainda não exista um conflito deflagrado ali, né? As escaramuças estão bastante intensas ali entre os dois. E para quem é mais atento, quem acompanha um pouco mais, né, o pessoal se pergunta bastante por que Israel ainda não declarou guerra, não tentou atacar o Hezbollah, né, efetivamente pelo menos. Né, por que eles não invadiram o território libanês para enfrentar o Hezbollah. Né? E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Tá? Quem acompanha o canal aqui já há um pouquinho de tempo, eu já falei sobre algo parecido, né? Logo ali, na verdade, depois que começou o conflito, né, que eu falei que isso é um conflito maior, né, que já está em andamento e que ele está escalonando. Né, que é um conflito, a gente pode até dizer, entre o Irã e Israel e os Estados Unidos. Né? Então, é nesse contexto do que vem acontecendo. Né? O pessoal que não manja tanto, que não acompanha tanto, acredita que é um conflito ali na faixa de Gaza, aí tem outra questãozinha ali, tem os Houthis, né? Esses bombardeios do Irã ali no Paquistão, ali no Iraque também são outra coisa. Os ataques ali contra as bases americanas também em toda a região, pelas milícias pró-iranianas, também é outra coisa. Mas a verdade é que é tudo interligado e é parte do mesmo conflito. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje disso aqui, mas especificamente do porquê que o conflito ainda não aumentou e se ele vai aumentar. Tá? Já dando um spoiler, vai, mas vamos entender aqui o que acontece. Né? Então vamos lá, pessoal. Essa situação toda, né, se formou essa conjuntura a partir aí da situação, né, começada no dia 7 de outubro, né, que foi com o ataque pelas milícias palestinas, né, pelas facções palestinas contra Israel. Né. Mas a gente tem que lembrar que é parte de um contexto maior, né, que já tem muito tempo. Né. Não vou ficar me estendendo muito, porque na verdade eu já falei em outros vídeos. Então quem quiser entender essa parte inicial, quem faltar alguma coisa aqui, tem que assistir os outros vídeos, tá bom? Vai estar tudo aqui embaixo e provavelmente no final do vídeo vai aparecer aí o cardzinho. Tá? Mas, então, é importante a gente entender que tem todo esse contexto por trás, que é parte de um conflito maior. Tá? Isso é a base. E vamos lá. Israel e Irã, acho que todo mundo já sabe que são inimigos absurdos, né? Que são arqui-inimigos um do outro. E ambos vêm fazendo ações um contra o outro já há muito tempo. Geralmente discretas, indiretas, mas às vezes até diretas. Né? Nada que levasse a um conflito direto. Por quê? Ambos temem o poder um do outro. Porque, embora Israel tenha seu armamento nuclear, o Irã não tem. Só que então por que Israel ainda teme o poder iraniano? O poder iraniano é uma coisa surreal. Tá? O pessoal costuma geralmente achar que aquelas coisas. Bom, quando vem de uma base, né, de um monte de informação enviesada, fica complicado, né? Então, quando o pessoal, aquele pessoal que usa a bandeirinha americana, que fala, pô, Irã é o demônio do mundo, não dá. Então, isso aí a gente já esquece. Mas quem quer aprender, quem quer saber direitinho, quem estuda, percebe que o poderio, principalmente a missilística iraniana, é uma coisa surreal. É muito poder mesmo. Eles são extremamente capazes com a missilística deles. E com outras coisas também, né? Com os drones deles também. Eles têm conseguido muita coisa através da engenharia reversa das coisas que eles vêm conseguindo, né? do Ocidente principalmente, né? Mas também de chineses e russos. Então eles têm avançado muito militarmente nos últimos anos. Né? Mas a missilística deles já é um programa todo, né? Que vem desde a década de 80 ali. Né? Então eles vêm se desenvolvendo muito. Então tem que ser muito respeitado mesmo. E os israelenses sabem disso. Por isso que eles dificilmente tentam atingir alguma coisa, fazer, né, alguma coisa direta. Eles costumam usar táticas indiretas para afetar o Irã, especialmente no tocante ao programa nuclear iraniano. Porque eles sabem que o Irã nuclear, aí fica feio o negócio para eles. Fica realmente muito complicado. E se
entre aspas, tá, gente? Entre muitas aspas, eu vou falar aqui de uma forma simplificada, mas se, entre aspas, o negócio está equilibrado com o Israel nuclear e o Irã não, talvez o Irã nuclear desequilibre essa balança. Então pode ficar bem feio o negócio para Israel mesmo. Então os israelenses não querem que isso aconteça de forma nenhuma. O Irã, ele aproveita muito do seu poder convencional, né, para dissuadir Israel contra ações, né? Só que antigamente, quando isso era uma coisa mais distante, ainda não rolava tanto. Até porque, também, sendo justo, né, o poder iraniano ele era bem menor do que é hoje, né? Vamos dizer assim, os tentáculos iranianos eram bem mais curtos, bem mais próximos ali mesmo do território iraniano. Só que desde o começo desse século aqui, o negócio mudou muito, né? Especialmente com a doutrina encabeçada ali, especialmente pelo mártir, né, Qassem Soleimani, né, que foi um gênio militar dessa parte assim de bolar as táticas até assimétricas, vamos dizer assim, né, que muitos grupos ali no Oriente Médio usam também encabeçados por eles mesmos, né? Então foi se formando, né, o eixo da resistência islâmica, que eu já expliquei para vocês em outro vídeo também, para quem ainda pulou essa aula, né, para quem pulou essa etapa aí precisa dar uma olhadinha lá depois. Mas então o que acontece? Eles foram ensinando, passando doutrina, tática, doutrina quando eu digo assim, a doutrina militar, tá? Ou seja, o escopo geral, né, de como se deve lutar, para quem não entende, tá? Não é doutrina ideológica, mas vamos lá, táticas e equipamentos também, tá? Claro que, um parênteses aqui, um pouco de ideologia também deve passar, né? Mas não é isso que eu quis dizer. Mas voltando, se formou essa coalizão de facções islâmicas, né, anti-israelenses, ou talvez pró-palestinas, ou pró-iranianas, tem várias formas de a gente encarar isso, né? Dentre eles o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, que na verdade o nome que eles se dão mesmo é Ansar Allah, né? Mas então são vários grupos espalhados por todo o Oriente Médio, né, que tem alguns princípios em comum, esse tipo de coisa toda. Legal. O que isso tem a ver com essa situação agora em Gaza? Como eu falei lá naquele vídeo quando começou o conflito, eu acredito fortemente, né, mas a gente já sabe mais ou menos que foi uma ação orquestrada, tanto que foi realizado por mais de uma facção simultaneamente, né? Foi o Hamas junto da Jihad Islâmica Palestina e mais algumas outras facções menores, né, em conjunto atacando. E logo no dia seguinte também o Hezbollah já atacou de forma mais discreta, mas ainda já participou, né? E foi escalonando o negócio. Mas então, qual que é o ponto? O Irã, usando, não quero dizer de uma forma negativa, mas assim, com o auxílio, vamos dizer assim, do eixo da resistência, ele emprega essa doutrina ainda de, com o poder convencional, ter uma dissuasão forte contra Israel. Tá? Como que isso se dá? Isso vem especialmente do Hezbollah. Tá? Embora tenham mais de 18 facções ali pertencentes, espalhadas ali na Síria, no Iraque, né, na região toda, além do Líbano também, o Hezbollah é, junto dos Houthis, né, do Ansar Allah, são as duas principais peças. Tá? São os mais poderosos de toda a facção ali, de todas as facções do eixo da resistência. Tá? Eles são realmente muito poderosos, os dois. Tá? Um é diferente do outro, é até interessante a gente fazer essa comparação depois, mas ambos são muito fortes. E o Hezbollah, a gente pode até falar de certa forma, ele é meio que uma réplica em miniatura do poder iraniano. Então eles têm tropas bem mais ligeiras, mais móveis, né, com poder de fogo bem intenso, mas sem tanto equipamento pesado, em suma, mas eles têm uma missilística insana. Tá? A própria inteligência israelense apita isso toda hora lá quando eles discutem, né? Especialmente quando alguns políticos começam a dar umas declarações muito, muito fortes, eles falam, mano, fica pianinho porque eles têm um poder muito forte. E para vocês terem uma noção, gente, eles falam, né, que os israelenses, digo, a capacidade de mísseis, né, o estoque de mísseis do Hezbollah é maior do que de toda a União Europeia, ou seja, toda a parte europeia da OTAN, basicamente. Então, percebam como é muito mísseis. São mais de 150 mil mísseis. Então, é
Imagina 150 mil mísseis caindo em cima de Israel, que é um país pequeno. Não sobra nada. Então fala, pô, eles não têm bomba atômica. Mas 150 mil mísseis caindo em cima daquele território, eu acho que é a destruição quase tanto quanto. Né? E não fica a radiação, ou seja, libera para você poder ocupar. Né? Mas isso aqui eu tô brincando. Então o ponto é, eu vou destrinchar um pouquinho a fundo aqui agora. Vamos lá. Isso aqui exige uma análise mais aprofundada. Israel é um país bem pequeno em extensão territorial. E isso acaba incorrendo alguns problemas. Né? Como eu já falei nos outros vídeos, né? Israel tem uma baixíssima profundidade estratégica, que é o que? Quão distante o inimigo vai estar do resto das infraestruturas, por exemplo, do seu país. É um exemplo, né? Então o que acontece? Mesmo você estando na ponta norte de Israel, a ponta sul é perto. Né? Só para vocês entenderem um pouco. E o que acontece? Israel é extremamente dependente da ajuda externa, assim, do comércio, da ligação que eles têm com o Ocidente, com o resto. Então, eles são extremamente dependentes, óbvio, né? Assim, é normal isso, mas são extremamente dependentes dos seus portos. É mais do que o normal no caso deles, na verdade, porque eles têm uma relação não tão boa assim com todos os seus vizinhos, né? Não digo tanto político, mas comercialmente eles não têm tantos laços. Né? Então, assim, por exemplo, é diferente do Brasil, que é extremamente dependente do seu comércio exterior, mas mesmo que cortassem tudo, a gente ainda tem saídas. A gente faz comércio com os nossos vizinhos, com a Argentina principalmente, com o Paraguai, etc. Lá em Israel não, cortou o mar, isolou eles. Né? E além disso, também no mar ainda, tem uma questão, que eles são produtores de gás natural, que vem de extratores, esqueci o nome, gente, as plataformas, né? Que no caso não é petrolífera, mas que extrai o gás, né, offshore. Esqueci os nomes, né? As plataformas lá que extraem gás no meio do mar. Esqueci o nome, foi mal. E esse gás é muito importante para eles, porque eles também é um componente muito importante do que eles exportam e tem os seus lucros, né, do país. E isso já é um fator importante. Mas a gente tem outros pontos também muito relevantes. Israel é altamente dependente daquelas usinas de dessalinização da água para consumo da população, porque eles têm pouquíssimas assim, locais de água potável, né? Não tem poucos rios, né? Lagoas, esse tipo de coisa. É pouquíssimo. Então eles têm que usar muito essas usinas de dessalinização. E também para gerar energia deles, que também é uma situação complicada lá, eles usam muito gás, né, que eu comentei, mas também eles têm várias fazendas solares, né, na parte mais ao sul do país, que é mais desértica. Então eles têm muitas fazendas solares lá para gerar o restante da energia. É basicamente 75% que eles usam a partir do gás e 25% dessas energia solar. Por que eu estou falando isso? É só um exemplo de algumas estruturas que são vitais para a existência de Israel, para a população conseguir sobreviver, né? Para ter água potável e eletricidade, basicamente, e acesso aos bens também que eles não conseguem produzir lá, até porque é um país pequenininho. Trazendo agora de volta, só o Hezbollah, eles já têm plena capacidade de destruir todas essas infraestruturas. Porque geralmente quando a gente fala, até em contexto de uma guerra, o que você vai atacar, geralmente? A sede do governo, os quartéis, né, os comandos dos militares, coisas importantes, assim, estruturas vitais para o Estado. Mas também esse tipo de infraestrutura. Então, o Hamas, perdão, o Hezbollah, gente, acho que eu falei errado até na primeira, mas o Hezbollah. O Hezbollah, eles têm uma altíssima capacidade, até antinavio. Tá? Para quem não sabe, em 2006, quando Israel invadiu o Líbano e tomou o ferro lá do Hezbollah, que era bem mais fraco na época, eles tiveram um navio que teve que retornar, ele ficou danificado, né, por conta de míssil antinavio que foi disparado pelo Hezbollah. Só para dar uma ideia, né, hoje eles têm uma capacidade muito maior. Então, esses mísseis poderiam até ser empregados contra essas plataformas. Então, de forma a cortar a própria extração, não só o envio para fora, mas a própria extração. Não vou nem falar, então, dos portos. Haifa ainda no norte, que é perto da fronteira com o Líbano. Rapidamente seria atingido. Mas os 3 portos poderiam ser atingidos pelo Hezbollah, né, e destruídos, ou seja, impedir o uso daqueles portos de qualquer forma. Né. Além disso,
todas essas usinas de dessalinização também. Ia cortar o acesso da população israelense à água. Né? As fazendas solares lá também. Pô, esquece tudo. Então, se houvesse, ou se houver, um conflito entre Israel e o Hezbollah, é muito alta a chance de que Israel tome muitos prejuízos com isso. Eu não digo nem só militarmente, mas assim, nesses sentidos, de ter muita infraestrutura, muito. A vida dos israelenses fica muito dificultada por conta disso. Tá? Isso tem que ser muito levado em conta. Porque, na verdade, seria isso que importaria para questões de guerra. Né? Não só nesse contexto, né? Sempre. Porque a guerra é parte da política. E a política, originalmente, ela deveria ser a busca dos líderes de atenderem às necessidades, né? Os anseios da população. Só que a gente sabe que hoje em dia não é bem assim, né? Então não adianta nem a gente idealizar. Mas esse seria o ideal. Né? Agora a gente pensa, somando isso, o que vem acontecendo com os Houthis, né, que isso também está orquestrado. Por exemplo, os Houthis junto do Hezbollah estão fazendo um bloqueio naval em Israel praticamente. O Hezbollah ainda não, mas isso pode vir a acontecer, porque a mesma capacidade que os Houthis têm de atacar e encerrar, né, a locomoção de navios ali até Israel no Mar Vermelho, o Hezbollah tem também de fazer isso lá no Mediterrâneo. Então, eles efetivamente poderiam cortar o acesso a Israel por via marítima, se eles quisessem, sem ter um navio. Então, até uma coisa interessante para a gente pensar aqui nessa nova dinâmica da guerra moderna, né? Mas tudo bem. Então, assim, Israel sabe o perigo que corre, né? E se a gente considerar o poder do Hezbollah, junto do Hamas, dos outros ali, né? Das facções ali no Iraque, pô, é muita coisa. Isso sem contar o Irã, né? Nem entrei no mérito do Irã ainda, né? Que não preciso nem falar, que é muito mais do que esses todos. Né? Porque o Irã que fornece também uma boa parte. Então, é muito complicado. E Israel sabe isso. Que se Israel fosse um país bem maior, talvez eles conseguissem lidar. Mas da forma que é, não tem como. Tá? Isso, claro, eu estou resumindo muito. Muito. Estou resumindo muito aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Tá? Só para concluir que eu acabei deixando de passar. Essa situação toda, imagina, Israel acabaria lutando até em um fronte quádruplo, até quíntuplo, dependendo como a gente considerar, né? Porque eles já estão em conflito ali em Gaza. E também na Cisjordânia, que pouca gente fala. Ficaria com fronte no norte, com o Hezbollah. Tem um outro ali, basicamente no sul, com os Houthis. Né? E ainda poderia se abrir um outro ali, junto ali nas colinas de Golã, com a parte da Síria ali, né? Mas com outras facções que vêm do, né, do eixo da resistência islâmica. Né? Mas, continuando aqui, isso tudo a gente nem entrou no mérito do Irã, né? Que só com suas capacidades convencionais já é um dissuasor até para os Estados Unidos, para vocês terem noção. Tanto é que os Estados Unidos nunca mais... Né? Eu ia falar, nunca agiu contra. Eles tentaram em 79 e não deu certo. Então, hoje, muito menos. Né? Eu até vou fazer um parênteses aqui. Tanto é que, para quem assistiu aquele filme do Top Gun, né, o Maverick, o 2, o caso ali era no Irã. E eles sabem que o Irã é tão avançado que eles até tentaram, claro, tudo modificado, tudo cagado, mas assim, eles até mostraram que, tipo, eles não eram mais superiores aos inimigos. Os inimigos eram tão tecnológicos quanto. Mas eles. Aí o Top Gun lá, o bonzão, consegue resolver. Mas, pra vocês verem que, tipo assim, é uma mensagem subliminar. Mas que eles veem que o Irã é um inimigo muito formidável. Tá? Isso só para passar um pouquinho para vocês. Mas então, o Irã já tem uma grande capacidade. Tanto é que aí vem o ponto crucial aqui que eu quero dizer. Um próprio membro, eu vou até pegar aqui para vocês, para não falar besteira. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, que é o diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, ele disse que o Irã tem quantidades suficientes de urânio altamente enriquecido, né, para construir várias cabeças, né, de vários armamentos nucleares, vamos dizer assim, tá? E ele disse também que é inevitável que o Irã vai ter poder atômico, né, um poder nuclear, no futuro próximo. Tá? E também que vários dos mísseis balísticos do Irã, eles já têm a capacidade de transportar, né, cabeças ali nucleares, né? Ou seja, eles são capazes de transportar o armamento atômico. Tá? Que isso é uma coisa muito importante. Então, isso aqui já é
Se eles estão falando isso agora, é porque talvez o Irã já tenha mesmo, tá? Porque é uma discussão que a gente tem já há algum tempo, né? Mas se eles falaram dessa forma, é porque o Irã, se não tem, então, tipo assim, há um passo de ter. E isso aqui, volta naquilo que eu falei no começo, piora ainda mais a situação. Então, se a gente pensar com a visão israelense barra americana, a janela está se fechando para agir de alguma forma. É porque, como eu já falei também, eles vêm há muitos anos agindo, fazendo vários tipos de coisa, né? Assassinaram cientistas iranianos do projeto, sabotaram, né? Usaram de guerra híbrida, né? Usaram grupos para praticar atentados dentro do Irã contra isso, para tentar evitar, né? Acharam que ia funcionar que nem foi com o Iraque, né? Porque o Iraque também teve até uma usina nuclear que eles foram, invadiram e bombardearam. Mas com o Irã não rola. Então, realmente, se isso acontecer, se isso se concretizar, muda o jogo no mundo inteiro, na verdade. Aí é mais um passo assim para mudança da ordem global, tá? Então, isso aqui é muito importante para vocês saberem. Até por isso que eles estão querendo fazer alguma coisa, né? Que é o ponto que eu vou falar agora. Então, com o que eu falei até aqui, pensa vocês, pô, Israel deve ter entendido que não é uma boa eles pegarem e tentarem fazer alguma coisa. Porque eles têm muito a perder. É só a gente olhar agora para Gaza, para quem não for torcedor, quem não quiser ficar vendo assim, coisinha como. Não quer que o fato seja moldado à sua vontade, né? Israel está numa situação extremamente complicada lá. As baixas estão sendo pesadíssimas. O que eles estão conseguindo é nada, que eles estão avançando territorialmente, mas não é esse o ponto ali da guerra, daquele conflito, né? Não é isso que mostra. Então tá muito complicado, eles até estão retirando tropas, estão tentando controlar aquilo lá, porque não tá dando, né? Então imagina se eles escalonam isso, né? Não dá. Agora o pior é que a cúpula política ali israelense, pelo menos do governo atual, vamos dizer assim, né? Uma parcela importante da elite política deles está pressionando para que isso ocorra. Por incrível que pareça para alguns. Isso vai muito do que eu falei também em outro vídeo, da questão desse grupo político mesmo. Eles são extremamente radicais, ultra ideológicos ali na questão deles. Eu não quero entrar aqui no mérito, é de direita, não é esse o ponto. O ponto é que é um grupo radical, né, que são os sionistas, que são os ortodoxos judeus, né? A população israelense é de boa, mas esses caras, eles são bem hardcore, assim, eles pressionam muito. Eles, se fosse depender deles, eles matavam todos os árabes, limpavam tudo e dominavam tudo ali, né? Então eles pressionam muito para que isso ocorra, tá? Aí você fala, pô, mas não tem como você pensar, fala, pô, não vai dar para fazer tudo isso. Os caras não estão nem aí, querem ir. E isso, infelizmente, é possível ver até as medidas já sendo tomadas, né? Já fazem algumas semanas que Israel vem se preparando justamente para esse conflito no norte. Porque realmente, se a gente for parar para pensar, eles precisam dar alguma resposta. Porque o Hezbollah só com as suas ações ali, ainda intermediárias, eles não estão intensificando tanto ainda, já está complicado, tanto que eles forçaram mais de 500 mil israelenses a saírem da faixa norte ali do país. Eles foram deslocados. Isso já é uma pressão absurda, né? Num país pequeno, com uma população relativamente pequena comparado com a gente, pelo menos, né? Então é muito complicado. Só que a situação não tem como ali. Se eles já estão passando mal, de certa forma, enfrentando o Hamas ali em Gaza, se eles fossem para Campo Aberto enfrentar o Hezbollah, Campo Aberto entre aspas, né? Região montanhosa, não vai dar certo. Até porque em 2006, quando já tentaram fazer isso, quando o Hezbollah era bem mais fraco, já tomaram mecha, né? Foram 50 Merkavas destruídos e mais, se eu não me engano, 150 militares mortos, tá? Isso se eu não estou enganado os números, mas só para dar uma ideia, isso foi poucos dias de confronto. Eu acho que agora não é o caso. Ainda mais se juntar o restante inteiro da tropa, né, como o pessoal fala, fica complicado, tá? Mas então a gente viu uma mobilização da população primeiro, vou falar esse ponto. Primeiro da população para doação de sangue, né? Para juntar bolsas de sangue de reserva, né? Que se usa muito na guerra. Isso é sempre feito quando se prepara para a guerra. Isso aconteceu, por exemplo, tanto na Armênia quanto no Azerbaijão.
recentemente, quando estava prestes a estourar o conflito, é o que costuma acontecer, né? Foram mobilizadas, isso desde o começo, mais tropas ali para contenção ali no norte do que até para o sul. Eu não vou ficar me estendendo aqui, um monte de ações foram feitas para isso. Então, eles vêm já preparando o terreno também para que isso ocorra. E até aqui eu separei algumas coisinhas que eu gostaria de falar para vocês, né, para vocês verem. O ministro da Defesa israelense, que ele é um desses caras que é bem warmonger, né, bem... O cara que gosta da guerra, eu não sei como traduzir warmonger para vocês agora. Mas ele disse que Tel Aviv, né, deve ter em conta, né, a possibilidade de que a situação se deteriore no norte, beleza? Né, e se isso acontecer, né, eles vão exigir um alto preço do Hezbollah e do Líbano. Mas aqui também terá vítimas. Ou seja, até eles, que são radicais ideológicos, sabem que vai ser um preço caro. O Netanyahu, que é o primeiro-ministro também, o Benjamin, ele teve uma pergunta, né, não sei exatamente que contexto, de qual entrevista que foi, mas foi recentemente, esses últimos dias, que perguntaram para ele por que Israel só ataca os proxies, né, essas facções menores, né, que são ligadas ao Irã, e não o próprio Irã, ali no Oriente Médio. E ele respondeu, quem disse que a gente não ataca o Irã? A gente está atacando o Irã. Então, isso aqui já aponta para muitas coisas, essas duas questões aí, né? E aí, você pode entender agora um ponto que eu não vou falar hoje aqui, porque senão vai ficar muita coisa, que eu já falei bastante, que é a questão de por que o Irã bombardeou o Paquistão, Erbil ali no Iraque, bombardeou ali na Síria, bombardeou um monte de lugar. Aí volta para aquilo, porque Israel já usa vários desses grupos, né, como por exemplo, até esqueci o nome aqui, né, o Jaish al-Adl, né, que é aquele grupo ali do Baluquistão, né, no Paquistão e no Irã, ali naquela região. Grupos que eram, por exemplo, os monarquistas iranianos, grupos zoroastras, que é uma outra religião para quem não conhece, minorias dentro do Irã para atacar ali várias coisas. Eles usam bases ali no Kurdistão, tanto no Iraque quanto na Síria, mas principalmente no Iraque, para atacar lá, usam no Azerbaijão. Então, o Irã está cercado ali, tá? E o Israel usa muito isso para atingir eles. Então, assim, já existe um conflito. Mas por que ele ainda é indireto até agora? Porque Israel, com tudo isso em mente, eles sabem que eles não conseguem encarar diretamente. Então, qual que é a jogada aqui? Eles querem cada vez mais forçar, né, os Estados Unidos a virem para perto para se envolverem também no conflito, para que aí sim eles consigam encarar de pau a pau, né, o Irã e todo o eixo da resistência. Porque enquanto eles conseguem lidar ainda com um com o outro, teoricamente os Estados Unidos conseguem lidar com todo mundo ali, inclusive com o Irã. Né? Agora, a prática, não sei se isso se sucede, né? Mas essa é a ideia. Então, assim, tipo, eles estão se sentindo pressionados e amedrontados. Porque realmente não tem como ficar nessa situação. Assim, se ficasse como está agora, eu acho que é insustentável mais. Não, assim, não tem mais como se sustentar a existência de Israel, mais ou menos. Mas a vida ali ia ficar um inferno. Né? Pelo menos como está agora. Agora, se os americanos intervirem ali, ajudarem, talvez melhore um pouco a situação para eles. Mas ainda assim, acho que vai ficar complicado. Tá? Especialmente se o Israel resolver atacar efetivamente o Hezbollah. Porque aí acho que vai só aumentar ainda mais a abertura ali da caixa de Pandora, né? Já está complicado, mas acho que vai piorar. Então o que acontece? Primeira fase do conflito foi ali, faixa de Gaza, Cisjordânia um pouco. Segunda fase, Houthis, Mar Vermelho ali. E acho que a gente pode estar encaminhando para entrar para a terceira fase, já que seria... Eu não sei se já escalonaria para uma guerra total, mas pelo menos ali enfrentando o Hezbollah. E aí, esse que é o ponto que eu não sei, não consigo saber. Se for só o Hezbollah, se eles ficariam só eles, ou se acabaria entrando o resto do eixo da resistência todo. Né? Porque também tem os outros pontos ali de ataque. Né? Ali no Iraque, os membros da resistência estão atacando as bases americanas. Né? Na Síria um pouco também. Então tem tudo isso aí. Né? Mas, de qualquer forma, a situação está bem complexa, está bem assustadora, bem amedrontadora para todo mundo, pelo menos quem tem juízo. E a gente tem que prestar atenção no que está rolando.
que a gente está vendo a história acontecer nas nossas vistas, né, na nossa frente. Então é importante a gente ficar de olho nisso, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu não queria falar tanto, eu percebi que eu falei pra caramba já, mas é porque quem acompanha aqui entendeu que tipo, não tinha como parar no meio. Né? E é muita coisa pra gente pensar. Isso porque eu resumi, deixei de falar algumas coisas, né? Não entrei no mérito desses ataques do Irã, desses últimos dias, mas dá pra perceber o grau de gravidade que a gente está chegando e o que pode acontecer se alguém perder a mão, tá? Eu acredito que, especialmente o Hezbollah, né, mas o eixo da resistência, ele está se formando, ele está construindo o cenário para forçar a mão de Israel, porque aí eles deixam, fica numa situação melhor para eles, né, vou resumir dessa forma, e vão forçar uma ação por parte deles, talvez dos americanos, então vai mudar um pouco ali a situação. Né? E por lado de Israel, vamos ver como vai ser essa disputa de poder lá dentro de Israel, né? Porque se a ala radical, né, a ala, quero dizer, que quer ir pro pau, conseguir vencer essa, né, pode ser que fique pior ainda para Israel. Né? Nesse sentido de, pô, contra o Hamas é uma coisa. Israel teve um dano já colateral, só que um dano ainda controlável, vamos dizer assim. Só que se for contra o Hezbollah, talvez, não vou querer comparar dessa forma, mas um pouco do que Gaza está passando, Israel vai passar. Então, isso deveria ser muito bem pensado antes. Só que aí é o ponto, né? Os caras não estão nem aí. E querem ir pra cima ainda. Então, a gente tem que ver como que vai ficar. Tá legal, pessoal? E a gente tem que acompanhar isso também. Se o Irã, como que vai ser os passos deles, né? E se eles vão realmente conseguir o armamento atômico deles, né? Isso é crucial pra gente saber como que vai ser o mundo no futuro. Porque qualquer coisinha nesse sentido vai ter um impacto. Então, por hoje eu encerro aqui, né? Espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês refletirem um pouco, né? Que tenha trazido informações boas para vocês. Espero sempre que eu possa ajudar, né? Eu gosto de trazer essas informações para vocês, né? Porque a gente vê muita besteira por aí também. E é muita coisa acontecendo. Então a gente precisa às vezes que alguém pegue e junte pra gente um pouquinho, né? Então espero poder ajudar dessas formas também um pouco vocês. Então eu agradeço até quem assistiu até aqui o vídeo, quem está sempre apoiando o canal aqui, o pessoal que está sempre junto, agradeço mesmo todo o apoio. E sem enrolação, né? Quem gostou das informações, gostou do vídeo, pode deixar o like aí se quiser. E também assistam os outros vídeos. E quem gostar, quiser, se inscrever no canal também. Não vou ficar mendigando também, não quero que seja por piedade, não. Só quem gosta. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo então. E até mais.